Pergunta 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Resposta. Pressentem-na, como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabem que tem de retornar um corpo, como sabeis que tendes de morrer um dia, mas ignorando quando isso se dará. Então essa é uma questão muito interessante. Os espíritos pressentem. Como é algo íntimo do espírito, é natural que alguns tenham esse pressentimento mais ou menos claro. É óbvio que quanto mais evoluído é o espírito, mais forte fica esse pressentimento, ao passo que muitos espíritos inferiores têm esse pressentimento, mas como os seus sofismas da paixão, suas ideias preconcebidas, seus apegos materiais e tudo isso, faz com que eles mesmos acreditam que não vão mais reencarnar. Às vezes estão num estado de perturbação tão grande, mesmo depois do processo do passamento, que eles até afirmam que não existe reencarnação. Mas quando vem chegando o momento, eles começam a pressentir que está chegando a hora. Deve ser uma coisa muito interessante. Não é explicado na doutrina espírita como isso se dá. Eles apenas sentem, ok? Pergunta 330A. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente assim é. Então a reencarnação ela é uma necessidade por quê? Porque para chegar à perfeição precisamos reencarnar, passar pelas vicissitudes da vida corporal para poder alcançar a perfeição moral. Depois, dominar a matéria e assim alcançar a perfeição espiritual, o estado definitivo da alma. Então, é uma necessidade para todos. Então, essa ideia que se tem da queda do espírito, isso aí vem das tradições espiritualistas, de que só um grupo encarna. Não, a doutrina espírita, ela diz, é uma necessidade da vida espírita. Todos passam, todos. Não tem essa ideia de que só alguns reencarnam, não. Todos reencarnam. Os que não necessitam mais reencarnar em corpos perecíveis é porque, pela lei do progresso, alcançaram a perfeição moral e dominaram a matéria. Aí esses só vão viver a vida espiritual em corpos fluídicos. Mas aí é uma outra história. Comentando os comentários dos comentadores do além. E um espírito vai comentar essa pergunta do Livro dos Espíritos. E nós vamos analisar o comentário. Diz o espírito: alguns deles, quando a ignorância os domina, dando nascimento à revolta, são forçados a voltar ao corpo, ainda que na inconsciência. Veja que ali eu não botei em vermelho, botei em rosa. Por quê? Não está azul, nem está vermelho. Então, essa ideia, se nós prestarmos atenção em todos esses espíritos que se comunicaram pelo século XX, todos não, mas pelo menos os do espiritismo brasileiro, a ideia heterônoma, ela é sempre mais forte. Isso aqui que eu estou falando. Todas as ações, o progresso, tudo sempre vem de uma ação externa em detrimento da ação interna. Então, a valorização da ação externa, da punição, da culpa, do medo, então, são forçados a voltar ao corpo. Então,
ele escreveu muito bem. Alguns podem ser, vamos dizer assim, de uma certa forma, levados a reencarnar? Sim, mas isso é a exceção da regra. O problema é tratar a exceção como regra. Então, alguns podem ser forçados a reencarnar, mas é a exceção da regra. Aí continua ele. As colônias espirituais são escolas de preparo das almas, de modo que elas possam se fortalecer nas suas fraquezas, ganhando terreno no campo da ascensão espiritual. Então, os viveiros da vida eterna, quem quiser, depois tem um vídeo aqui no nosso canal, o estudo do perispírito, tem uma playlist que fala, tem 2 assuntos importantes. Criações fluídicas e colônias espirituais. Nós demonstramos que a doutrina espírita não é contra a ideia de colônia, só não usa essa expressão. Tá? Então, os viveiros da vida eterna, os espíritos podem, eles se reúnem em sociedades, se reunindo em sociedades, em colônias, em viveiros, ok? E eles podem se preparar lá. Okay? Mas os espíritos podem se preparar sem estar reunidos nesses locais. Tá? Só para entender que não é todos os espíritos vão passar pelos viveiros da vida eterna para poder se preparar no seu campo ascensional, sei lá, essas frases. Não necessariamente, mas também não está errado. Por isso que eu botei rosa, tá vermelho nem azul.